Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Quem aqui tem motivos, meus irmãos, para agradecer a Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus é fiel, né, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero compartilhar uma rápida palavra para nossa edificação, amém? Se encontra em Mateus 10. Vamos ler o versículo 34 até o 39, amém? Mateus capítulo 10, vamos ler do versículo 34 até o 39. Amém. Enquanto você vai abrindo, meu irmão, eu quero agradecer a Deus por ele ainda, né, meus irmãos, convencer a gente, né, do pecado. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que convence a gente do pecado, né? Aleluia! E eu só quero agradecer a Deus porque Deus ainda tem mantido com fervor aqueles irmãos que gostam de oração. Aleluia. Eu fico muito triste, meus irmãos, quando alguém sobe aqui, e em outras igrejas também, quando eu vou visitar, e os irmãos falam assim: isso aqui é para quem ora, isso aqui é para quem lê a Bíblia. Sendo que, meus irmãos, todos nós era para lermos a Bíblia. Aleluia. Todos nós era para estarmos em oração. Todos nós era para orar, porque Jesus fala na oração do Pai Nosso: dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia, na oração que Ele está ensinando. Então, a oração é uma coisa diária, meus irmãos. Aleluia. É Deus, aleluia. E eu fico muito feliz porque Deus ainda convence nós do pecado e nós ainda temos o fervor no nosso coração de servir a Deus. Aleluia, Né? Deus. Então, meus irmãos, Mateus capítulo 10, do versículo 34. Amém? Amém. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem acha que achou a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por mim, esse a achará. Amém? Amém. Meus irmãos, para nós entendermos essa passagem claramente, Jesus começa no capítulo 10 instruindo os discípulos aqui a pregar o Evangelho. E, meus irmãos, no capítulo 10, Jesus escolhe os 12 discípulos para pregar o Evangelho. Aleluia. Jesus escolhe Simão, chamado Pedro. Jesus escolhe André, o seu irmão. Jesus escolhe Tiago, filho de Zebedeu, João e seu irmão. Jesus escolhe Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Zelote e Judas, o que traiu Jesus. Jesus, meus irmãos, aqui ele vai escolher os 12 discípulos e ele instrui aos discípulos: vão e procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que nem a irmã Maria falou, que a gente, meus irmãos, venham dar a paz do Senhor, que a gente venha oferecer o reino de Deus àquelas almas perdidas. Aleluia. E, meus irmãos, Jesus aqui, ele fala o seguinte: eu envio vocês no meio de lobos, então sejam prudentes como as serpentes e simples como uma pomba. E, meus irmãos, aqui Jesus está falando no capítulo 10, instruindo os discípulos para pregar o Evangelho, para que nós não venhamos temer de nada. Jesus também fala, meus irmãos, no versículo 29, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Jesus fala, meus irmãos, que até os cabelos da nossa cabeça são contados. Aleluia. E Jesus também fala que nós valemos mais do que muitos pardais. E, meus irmãos, aqui nessa passagem, Jesus vai relatar sobre as dificuldades que nós passamos. Jesus disse que ele não veio trazer paz sobre a terra, mas espada. Jesus veio para causar divisão entre o homem e o seu pai. Glória a Deus. Glória. Porque, meus irmãos, quando nós servimos a Deus, quando nós éramos a perdição, e a gente se converte, a gente quer servir a Deus, quer fazer a sua obra, a primeira coisa que acontece em casa é o quê? Você está na igreja agora, né? Você virou crente.
A primeira coisa que acontece é divisão. E Jesus, ele fala na sua palavra que ele não veio trazer paz, ele veio trazer divisão entre homem e seu pai. Glória a Deus. Sim, meus irmãos, nós temos que mantermos firmes pregando o evangelho, tirar dificuldades. Jesus diz que quem ama a sua mãe mais do que ele não é digno dele. Glória a Deus. Quem ama o seu filho mais do que ele não é digno dele. Então, meus irmãos, nós temos que amar Deus sobre todas as coisas. E, meus irmãos, uma coisa que eu não quero deixar aqui sem falar é no versículo 40. Jesus vai falar sobre as recompensas. Jesus diz assim, ó: quem recebe vocês é a mim que recebe. Quem recebe, quando a gente está pregando o evangelho e a gente chega numa casa e diz: olá, boa noite, a gente pode pregar o evangelho de Deus. A Bíblia diz que quem recebe nós está recebendo a Ele. A Bíblia diz que quem pregar, quem receber nós no caráter de justo, vai receber a mesma recompensa do justo. E Jesus que vai dizer, irmão, quem der de beber, ainda que seja um copo d'água, um copo de água fria, a um destes pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade eu digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. É que nem a irmãzinha falou, meus irmãos, a nossa recompensa não está aqui na terra. Tudo aqui é vaidade, a nossa recompensa está aí no céu. Queremos, meus irmãos, manter o foco no céu. E nós iremos todo dia pregar esse evangelho em qualquer oportunidade. Assim, né, como Maria comentou aqui. E nós não viemos perder a oportunidade de falar de Deus, meus irmãos. Muitas das vezes a gente está perto de um ímpio, está perto de uma pessoa, e você ali no seu coração, você sente aquela voz: deixa eu falar, eu tenho vontade de falar algo da parte de Deus para aquela pessoa, e você se acovarda. Meus irmãos, essa é a voz do Espírito Santo me falando. Esse é o Espírito Santo de Deus instruindo você para pregar para aquela pessoa. E muitas das vezes, não, eu não sei pregar, eu não sei falar nada. Meus irmãos, eu lembro até agora da pessoa que pregou para mim. Sabe como é que ela pregou? Pense sim, sabe como foi que Deus criou tudo a terra? Ele pregou, meus irmãos, Gênesis 1. Aleluia, glória a Deus. Ele pegou a Bíblia. Eu lembro que ele falou assim. A Bíblia diz em Gênesis 1: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. Ele foi falando isso para mim e eu fui escutando. Aleluia. E daí eu fui pegando gosto, né? E fui ouvindo, ele me chamou para a igreja, e assim eu fui. E comecei a seguir. Então você não precisa de muito, meu irmão, para pregar o evangelho. Qualquer oportunidade que você tiver, pregue, fale. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.